Este caso foi descoberto em um arquivo policial desativado em 1989. O relatório estava incompleto, com páginas faltando e avisos escritos à mão na capa. Não o reproduza. Mesmo assim, alguém quebrou o protocolo, e é por isso que essa história chegou até nós. Tudo começou com um adolescente. Ele era curioso, talvez até demais. Em um mercado de pulgas, ele encontrou uma caixa de fitas cassete antigas, e entre elas, uma gravação sem rótulo. Em casa, ele colocou a fita para tocar. O que saiu dos alto-falantes não era música, mas uma série de sussurros incompreensíveis, sons guturais que pareciam vir de um lugar muito distante. Ele ouviu até o fim, fascinado por aquele áudio estranho. Esse foi o primeiro erro dele. No dia seguinte, ele contou à mãe que algo estranho aconteceu durante a noite. Ele estava em seu quarto, completamente sozinho, com a porta fechada, quando ouviu uma voz sussurrar seu nome. O som foi claro, como se alguém estivesse bem ao lado dele. A mãe, claro, não acreditou. Disse que foi um sonho, ou o cansaço da semana, mas ele sabia o que tinha ouvido. Não foi um sonho. No segundo dia, o medo começou a tomar forma. Ele estava no banheiro, escovando os dentes. Quando olhou para o espelho, atrás de seu próprio reflexo, ele viu uma figura. Era alta, escura e completamente imóvel. Seu coração disparou. Enquanto ele encarava a silhueta, um sussurro ecoou no banheiro, a mesma melodia distorcida da gravação. Ele se virou de uma vez, mas não havia ninguém lá. O banheiro estava vazio. A figura só existia no reflexo. Ele correu para fora, trancando a porta, e se recusou a olhar em qualquer espelho pelo resto do dia. Na manhã do terceiro dia, ele acordou com uma dor ardente no pescoço. Quando se olhou no espelho, ignorando o medo, viu arranhões vermelhos na pele. Não eram marcas aleatórias. Formavam símbolos estranhos, quase geométricos, que ele nunca tinha visto antes. Desesperado, ele pesquisou na internet, tentando encontrar algo parecido. Ele encontrou. Os símbolos eram idênticos a inscrições encontradas em cavernas remotas no interior do país, associadas a rituais antigos e supostamente malditos. A pesquisa o levou a uma revelação ainda mais assustadora. Antropólogos que estudaram essas cavernas encontraram registros de exploradores europeus do século XVII. Esses documentos descreviam um ritual indígena proibido, temido, até mesmo por outras tribos. Era um ritual de invocação, no qual uma entidade era chamada através de 7 sussurros. Cada sussurro representava um dia, uma aproximação. No 7º dia, a entidade se revelava e levava a alma da vítima. O ritual era considerado tão perigoso que a própria tribo que o criou o baniu, tentando apagar sua existência da memória, mas o conhecimento sobreviveu, escondido em gravações e relatos fragmentados. No 4º dia, a situação saiu completamente de controle. Não era mais apenas o garoto que ouvia os sussurros. A família inteira começou a relatar os sons. A mãe ouviu enquanto cozinhava, o pai enquanto assistia televisão. As vozes vinham das paredes, do telhado, do assoalho. Eram sussurros sobrepostos, uma cacofonia de murmúrios que pareciam se mover pela casa, cercando-os. Eles chamaram eletricistas, encanadores, qualquer um que pudesse explicar os ruídos. Ninguém encontrou nada de errado. A casa estava normal. O problema não estava na casa, mas no que agora habitava nela. No 5º dia, o pai decidiu instalar câmeras de segurança, esperando capturar algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele revisou as imagens na manhã seguinte, e o que viu deixou pálido. Em uma das gravações da madrugada, uma silhueta escura apareceu. Ela estava agachada no teto da sala de estar, como uma aranha. A forma se movia lentamente, rastejando pelas paredes e pelo teto, sem emitir um único som. Em certo momento, a cabeça da criatura se virou lentamente em direção à câmera. Não tinha rosto, apenas um vazio escuro. O pai desligou o monitor, tremendo. Eles não estavam mais sozinhos. Eles estavam sendo observados. O 6º dia foi o mais silencioso. Os sussurros constantes pararam. O silêncio era pesado, denso, quase mais assustador do que o barulho. Durante a tarde, o garoto, que estava trancado em seu quarto, desceu as escadas. Ele estava pálido e seus olhos estavam fundos. Ele se aproximou da mãe e disse, com a voz trêmula, ela falou comigo. Ele contou que uma voz feminina, fria e terrivelmente próxima, sussurrou em seu ouvido. A voz disse apenas uma frase. Amanhã, você vai ver quem eu sou. Foi o último aviso. A promessa final. Na manhã do 7º dia, os pais acordaram com um silêncio mortal. Eles chamaram pelo filho,
mas não houve resposta. Ao saírem do quarto, encontraram a casa em um estado de caos absoluto. Todos os móveis estavam virados de cabeça para baixo. Cadeiras, mesas, o sofá, tudo estava invertido. As portas da frente e dos fundos estavam escancaradas, balançando com o vento da manhã. Não havia sinal de arrombamento, nenhum sinal de luta. E o mais importante, nenhum sinal do garoto. Ele havia desaparecido. A única coisa que ficou para trás estava em seu quarto, sobre a cama, um pequeno gravador de fita. Quando o policial que chegou primeiro apertou o play, o mesmo áudio da fita original ecoou pelo quarto. Os 7 sussurros, repetindo-se em um loop infinito. O caso foi entregue a um investigador veterano, um homem cético que já tinha visto de tudo. Ele leu os depoimentos, analisou as fotos e, contra o conselho de seus colegas, decidiu ouvir a gravação original, que foi encontrada com os pertences do garoto. Ele queria entender o que poderia ter levado a família àquele estado. Nos dias seguintes, o investigador começou a relatar os mesmos sintomas. Primeiro, os sussurros de seu nome em casa. Depois, uma figura imóvel que ele via nos reflexos. Uma semana depois de ouvir a fita, ele entregou seu distintivo, pediu demissão imediata e se mudou sem dizer para onde ia. Ele também desapareceu. O arquivo do caso foi então lacrado com aquele aviso: não o reproduza. Mas o que havia naquela gravação? A transcrição, que consta no relatório, é perturbadora. Os analistas de áudio não conseguiram identificar as palavras, descrevendo-as como fonemas de uma língua que não existe. Além dos sussurros, o áudio continha outros sons, uma respiração ofegante e irregular, como a de alguém correndo desesperadamente, e, bem ao fundo, quase imperceptível, o som de um choro baixo e contínuo. Era como ouvir os últimos momentos de alguém. O mais chocante é que este não foi um caso isolado. O relatório policial continha uma pasta secreta, anexada anos depois, que conectava o desaparecimento do garoto a pelo menos outros 14 casos semelhantes, ocorridos desde 1920. Em cada um deles, a vítima encontrava uma gravação ou um relato escrito do ritual. A sequência de eventos era sempre a mesma: 7 dias, 7 sussurros, e no final, o desaparecimento. Todos os casos permanecem sem solução. Especialistas em folclore e ocultismo que foram consultados informalmente pela polícia na época tinham uma teoria assustadora. Eles afirmavam que o ritual não era uma simples lenda, mas uma maldição auditiva. A entidade só pode se manifestar se a vítima ouvir os sussurros. A gravação funciona como uma chave, uma porta de entrada, mas eles adicionaram um aviso ainda mais sinistro: o simples conhecimento detalhado da existência dos sussurros. O ato de ouvir a história e entender o processo pode ser suficiente para atrair a atenção da entidade. A gravação original nunca foi divulgada publicamente. Ela está trancada em algum arquivo, considerada perigosa demais, mas a lenda em torno dela persiste. Dizem que aqueles que se aprofundam demais na história, que ouvem relatos detalhados do caso, como este que você acabou de ouvir, às vezes relatam algo estranho. Eles começam a sonhar com sussurros fracos, distantes, que os chamam durante a madrugada. Talvez seja só uma lenda, talvez seja apenas a nossa mente pregando peças depois de ouvir uma história de terror. Mas da próxima vez que você acordar no meio da noite, convencido de que ouviu alguém chamar seu nome, talvez não tenha sido apenas um sonho.